Existe um pequeno mundo dentro dos micróbios que ajuda na digestão da comida. Eles liberam pequenas garrinhas para ajudar a quebrar as paredes das células e isso libera os nutrientes. É o que ajudava o animal a sobreviver. E qual o resultado dessa incrível façanha da engenharia? Um último truque que mantinha os predadores longe. Os saurópodes deviam ficar arrotando e soltando gases continuamente, porque os grandes herbívoros fazem assim. Eles deviam ser animais bem fedidos, barulhentos, bem desagradáveis. Apesar de todas essas adaptações, de toda essa biologia especializada que permitia ao Sauroposeidon chegar a proporções gigantescas, havia uma parte do corpo que simplesmente não acompanhou. O cérebro. Animais como o Sauroposeidon são um exemplo perfeito de um dinossauro estúpido. O cérebro do Sauroposeidon tinha menos de 1/1000º do tamanho do seu corpo. O equivalente a um homem que tivesse o cérebro do tamanho de uma ervilha. Os lobos para a visão e olfato eram pequenos. As áreas que controlam a análise de informação, aprendizado e pensamento complexo eram pouquíssimo desenvolvidas. Se pensar no tamanho do cérebro, você se pergunta como estes animais conseguiram. Mas eles conseguiram. O gigantismo compensava qualquer outra deficiência. Sobrevivendo por 15 milhões de anos, estas imensas criaturas se espalharam pelo globo, por todos os continentes, menos o Antártico. Mas havia um dinossauro que não dependia do tamanho. Ele usava um truque ainda mais estranho para ficar fora do cardápio. O mais sofisticado sistema de comunicação desenvolvido no mundo pré-histórico. Os dinossauros herbívoros eram maravilhas da bioengenharia. Defendiam-se dos predadores mais ferozes, usando ciência, armaduras, a cauda como arma, espadas e escudos. Mas existia um vegetariano que não tinha nenhuma arma aparente. O Parasaurófalo era um dos chamados dinossauros bicos de pato. Pesando quase 4 toneladas, ele não era pequeno. Mas encarar um predador de 7 toneladas como o Tiranossauro Rex seria suicídio. Eles não tinham presas, nem armadura, nem nada. Não tinham espinhos nem chifres no corpo. Eles pareciam ser alvos grandes e vulneráveis. O Parasaurófalo vivia numa vasta área. Mais de 250 mil quilômetros quadrados, desde Alberta, no Canadá, até o Novo México. Uma região que compartilhava com muitos predadores ferozes. O que tem intrigado a todos nós é como eles se defendiam. A pista mais importante para este mistério está dentro do crânio deles. O Parasaurófalo tinha o maior cérebro dentre os herbívoros. E uma parte deste cérebro era anormalmente grande. A área responsável pela audição e interpretação de sons. É chamada de córtex auditivo. Foi uma surpresa ver que esses centros cerebrais eram muito grandes. E isso sugere que havia alguma coisa muito diferente entre o Parasaurófalo e seus parentes e a maioria dos dinossauros herbívoros. Mas como um córtex auditivo avançado ajudava o Parasaurófalo a se defender dos carnívoros? Primeiro, sua audição aguçada podia detectar um predador a quilômetros de distância. E havia uma mais importante. Ele podia reagir usando uma arma incomum. Um som peculiar gerado no fundo de uma crista de formato estranho que ele tinha na cabeça. A crista continha a cavidade nasal do animal. Um tubo que dava 2 voltas, criando uma câmara de 2,5 metros. Os chamados vibrações originadas na caixa vocal passavam por esses tubos.
Como as câmaras de um trombone, estes tubos amplificavam o som. O resultado era um som de frequência extremamente baixa, mais profundo que a buzina de um navio. Cada espécie tinha seu próprio formato, cada espécie tinha seu próprio som. O arranjo destas câmaras dentro de cada animal era único. E o som gerado era como uma digital. Esses sons eram a principal defesa do parasaurófilo. Eles eram seres comunicativos e sociais que viviam em bandos. O parasaurófilo sabia que era mais seguro viver em grupo. Um parasaurófalo isolado seria um dinossauro com problemas, porque teria que se proteger de predadores sozinho. Mas se por um acaso um indivíduo desse um alerta dizendo "eu estou sozinho", ele podia esperar os outros membros do bando responderem ao seu chamado. Esta tática ainda é usada hoje nas planícies da África. Se você observar as várias espécies de herbívoros, verá que eles vivem em grupos. E se um deles avista um predador, ele grita ou ruge para avisar o grupo para que todos fiquem alertas. E se o predador estiver ali, eles podem sair todos correndo e fugir do ataque. A habilidade do parasaurófilo de transmitir mensagens complexas era uma enorme vantagem defensiva. Usando a audição sensível, estas criaturas podiam detectar um predador a uma grande distância. E assim, emitir um alarme para alertar o resto do bando. Ainda mais eficientes eram os sons de baixas frequências com grandes comprimentos de onda, que chegavam muito mais longe do que os de alta frequência. Este é um tipo de som que pode ser transmitido por distâncias bastante longas. Esse som de frequência muito baixa é chamado infrassom e pode viajar por quilômetros. Ele pode produzir um ruído tão baixo e tão profundo que atravessa o ar, atravessa as rochas e o solo, e você sente nos pés. Elefantes e rinocerontes fazem isso, e hipopótamos, jacarés e crocodilos também fazem. Produzem infrassom. Mas o parasaurófilo podia usar o infrassom para mais coisas. O som de baixa frequência pode ser uma forma eficiente de defesa. O infrassom é uma arma. Você pode embaralhar o cérebro do inimigo com uma rajada de infrassom. Se houvesse uma centena ou 1000 bicos de pato virados para a mesma direção, produzindo sons de baixa frequência, isso geraria uma onda de energia capaz de derrubar um predador, ou pelo menos desnorteá-lo, confundindo o seu cérebro. Apesar dessa arma secreta ensurdecedora, o parasaurófilo, como qualquer outro herbívoro, sabia que o melhor jeito de continuar vivo era manter-se longe dos predadores. Mas no mundo pré-histórico, os carnívoros gigantes com sentidos super aguçados e armas afiadas estavam em toda parte. Ao longo do Cretáceo, carnívoros famintos patrulhavam a paisagem. Eles eram os mais terríveis predadores que o mundo já conheceu. Suas presas herbívoras, porém, eram bem armadas e protegidas. Elas não se entregavam sem lutar. Mas os herbívoros pré-históricos tinham um problema. Eles não tinham um cérebro igual ao dos carnívoros que os caçavam. O cérebro do Sauroposeidon era tão pequeno que mal conseguia processar uma simples informação. Então, como aqueles gigantes conseguiam viver num mundo tão perigoso? Devia haver algum tipo de mecanismo que compensasse a pequena capacidade de realizar escolhas individuais. E devia ser a sociedade. Os sauroposeidons se defendiam contra os superpredadores trabalhando e pensando em grupo. Então,
Você tinha inteligência de grupo, memória de grupo e tomada de decisão em grupo, substituindo a individualidade. Viver em grupo era vital para a sobrevivência do Sauro Poseidon. Individualmente, seu gigantismo era uma poderosa defesa. Mas ficar em grupo tornava esses leviatãs quase indestrutíveis. Só que alimentar um bando com animais de 50 toneladas exige viajar longas